E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos 8, versículo 26 a 37. E eu gostaria de trabalhar o tema nesta manhã, que diz: festa no céu, alegria na terra. Festa nos céus, alegria na terra. Vamos todos falar comigo? Festa nos céus, alegria na terra. Se Deus está em festa, eu tenho que estar em alegria. Jesus mesmo disse: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja dentro de vós. E essa alegria seja completa, abundante, suficiente, transbordante nas nossas vidas. Festa nos céus, alegria na terra. A gente vai ver a história de um homem que encontrou o Salvador. E hoje que nós vamos falar de batismo, é dia de celebração da igreja, de alegria. Batismo, ceia do Senhor é um dia muito especial. São dias marcantes, que sejam um marco na sua vida. Atos 8, 26, diz o texto: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial muito importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado numa carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E então, o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu à carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que lês? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos teus descendentes? Pois a vida foi tirada da terra, sua vida. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E então Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu as mesmas palavras que o pastor Ricardo abriu o culto, que Pedro falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram da água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, mas cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Queria trabalhar essa palavra em 3 pontos. O primeiro ponto: a maravilhosa ação do Espírito Santo atraindo pessoas até Jesus. O segundo, a cooperação da igreja nesse processo da salvação. E em terceiro lugar, a resposta final daqueles que são salvos. Primeiro então, a maravilhosa ação do Espírito Santo atraindo pessoas até Jesus. Deus está sempre trabalhando. Ele trabalha em todo tempo, em todo lugar, em todas as partes do mundo. Ele não depende de nós. Ele não depende da igreja. Ele age independentemente da igreja. Mas ele chama a igreja para cooperar nesse processo da salvação. Este homem,
olhando para ele e a sua história, estava sedento por Deus. Mas ele estava batendo em portas erradas. Um homem sedento, e quantas pessoas estão assim, sedentas, batendo em portas e cheios de desapontamentos. E esse eunuco era um deles. Em Lucas 19, versículo 9 e 10, Jesus ele disse aos seus discípulos, ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quantas pessoas estão batendo, sedentas por conhecer a Deus, e o próprio Senhor diz: aquele que bate, encontrará. Será que bate porque ele quer, ou porque Deus está trabalhando em sua vida? Fica a pergunta, e eu lhe darei a resposta. Quem era esse etíope eunuco? O que fez esse homem vir de tão longe para ir a Jerusalém adorar a Deus? Os eunucos nos tempos bíblicos eram oficiais designados para os alojamentos das mulheres em uma corte real. Geralmente tratava-se de homens castrados, que eram empregados pelos governantes como oficiais da casa. Alguns eunucos, e pode ser o caso deste, praticavam o celibato para se dedicar exclusivamente à vida religiosa por uma decisão voluntária. Quem sabe aqui você quer seguir o conselho de Paulo de ser esse homem? Alguém que faz o celibato decisivo para se dedicar completamente ao Senhor. Paulo dá essa instrução. Quem sabe você não é um desses que quer assim: pastor, eu quero me dedicar totalmente a Deus. Não quero me incomodar com casamento, criação de filhos, vou só me dedicar às coisas do Senhor. Aleluia, né? Esse homem... Pô, ninguém falou nada, né? Alguém que levanta a mão, se arrisca aí? Hã? Não? Então, Paulo diz. Então, melhor que case, né? Não fique se aquietando aí, se esquentando, enfim. Mas o interessante é que a distância entre Etiópia, África, até Jerusalém era aproximadamente 4.000 quilômetros. E o texto diz que esse eunuco viajou, 4.000 quilômetros, tá? Viajou de charrete até Jerusalém. Na época, não tinha ponte aérea, conexão, carro turbinado, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E o texto diz que ele viajou 4.000 quilômetros de charrete até Jerusalém. E, olhando a questão geográfica e acessibilidade, provavelmente esse homem viajava a média de 50 quilômetros por dia, né, de charrete, devido aos perigos, correu riscos, era um homem importante, poderia sofrer roubos, saques e tantas coisas. O que fez esse homem ir até Jerusalém para adorar a Deus? Calculando, ele levaria, no mínimo, 3 meses para chegar. Aí você pensa comigo, 3 meses viajando de charrete, correndo riscos, mais 3 meses para voltar. Que fome, que sede de conhecer o Deus vivo. A sua alma ansiava, só que ele batia em portas erradas. O versículo 27, ele dá uma descrição desse homem. Este etíope era um oficial muito importante. Ele era encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. O que fica claro nesse texto é que esse homem era alguém que temia Deus, mesmo não o conhecendo Jesus. E buscava conhecê-lo, porém, batia em portas erradas. E na minha interpretação bíblica, histórico e cultural, esse homem bateu em pelo menos 3 portas erradas. 3 portas erradas,
e não encontrou o que ele procurava. Ele teve, então, antes de encontrar Jesus, 3 desapontamentos. E o primeiro deles está na sua própria crença cultural. Na cultura dos antigos etíopes, no comentário do Bruce e alguns comentários bíblicos, o rei dos etíopes era considerado na época como Deus. Era um Deus entre os homens. Mas pesquisando na história, não era só historicamente, porque em 1930, Haile Selassie, que foi um imperador na Etiópia, foi considerado o Messias, um Deus encarnado entre eles. Então faz parte da cultura deles, essa questão de endeusar os homens, né? Imperar, do império. E esse homem estava inserido desse contexto cultural, querendo agradar a Deus. Na época, o rei, que era supostamente um deus, ele não tinha uma vida pública. Intencionalmente, esse rei, homem, que se colocava como Deus, ele se afastava da vida pública para manter a aparência e veneração, adoração. Era intencional isso. O que acontecia? Nessa ausência da prática governamental deste rei, o governo efetivo recaía sobre a rainha, que sempre levava o título que está ali de Candace. Era mais ou menos um título que era fixo, como o faraó, né? Mudava os faraós, mas sempre era o nome faraó, não o nome da pessoa. Faraó, o papa, sempre é o papa primeiro, né? É um título. Então, ia mudando de governo a governo, a rainha da Candace era um título, né, dessa forma imperial. Este eunuco era alguém importantíssimo. O texto ele deixa claro. E cá entre nós, e você vai concordar comigo, ninguém chega a um cargo assim deste homem sem antes conquistar uma absoluta confiança de alguém. Sim ou não? Para alguém cuidar de todos os tesouros de um país, ter contato pessoal com a rainha, tem que ter muita confiança dela para dar esse título e essa responsabilidade. E isso, com certeza, esse eunuco conquistou, né? Provavelmente ele conquistou essa confiança. Com certeza, esse eunuco era alguém muito capaz, muito habilidoso, muito fiel ao seu Deus que ele cria, né? Muito fiel e dedicado, alguém diligente. Porque ninguém confia, mano. Você não dá algo que você confia para quem... você não dá algo que você tem tanto carinho e estima para alguém que você não confia, ainda mais um reino de uma nação. Esse eunuco, com certeza, conhecendo a história, era alguém que fazia tudo para agradar o seu Deus, fazia com zelo, fazia com temor, ele queria adorar a Deus. E se ele provavelmente foi um eunuco que queria se dedicar exclusivamente ao seu Deus, e ele se colocou nesse celibato, com certeza ele queria honrar o seu Deus, estar mais próximo do seu Deus. Ele queria agradar o seu Deus, ele queria se dedicar ao seu Deus, ele tinha fome de estar com o seu Deus, porque era o Deus que ele conhecia. Eu fiquei a pensar que esse homem, a ter tal credibilidade, ele se aproximou mais perto. Ele olhou por trás dos bastidores e, para o seu desapontamento, o que ele imaginava que era um Deus, era um homem comum como nós, cheio de falhas, cheio de pecados, que não podia fazer nada por ele. Com certeza, esse foi o seu primeiro desapontamento. Ele bateu na porta errada, e quando ele entrou pela porta e ele viu quem era o seu Deus, ele ficou desapontado, frustrado. Ele não encontrou o que procurava. Quantas pessoas estão assim, né? Quantos homens se colocam até como Deus. Tem um
um rapaz aqui, no Balneário, que ele está pastoreando aí, não vou falar nome, mas ele falou que Balneário Camboriú é próspero porque ele veio para a cidade. Olha, e ele falou o seguinte, que se ele sair de Balneário, Balneário quebra. Pastor, cuidando de igreja, e um monte de gente adorando esse homem. Arrogante, prepotente, tomando o lugar de Deus. Fuja desses! Cai fora! Já te aviso para você não se desapontar depois. O segundo desapontamento está na própria apresentação desse homem. Versículo 27, olha quem ele era. Diz o texto, esse etíope era um oficial muito importante, muito importante. Ele era encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, ele tinha tudo o que uma pessoa deseja. Tudo que os homens almejam, este homem tinha. Poder, posse, riqueza, acessibilidade a prazer, influência. Tudo ele tinha à sua disposição. Ele era um oficial muito importante, um encarregado de todos os tesouros de Candace. E ele tinha tudo o que o dinheiro pode lhe dar. Prazer, riqueza, posses, mas nada disso era o suficiente para esse homem. Ele tem um desapontamento com a riqueza, porque ele chegou no mais alto, adorando o seu Deus, tinha riquezas, posse e poder, mas mesmo assim, nada disso o satisfazia, nada o completava. Ele tinha posse, poder, riqueza, bateu e conquistou, mas quando entrou, ele falou que isso não era o que ele procurava. E talvez você está procurando posse, poder, riqueza. Não é o que vai te satisfazer. O terceiro vem agora. Alguns comentaristas e historiadores dizem que provavelmente esse etíope, nessa desilusão, ele era um prosélito convertido ao judaísmo. Provavelmente nessa transição de desapontamentos, ele se converteu ao judaísmo. Que os judeus, eles eram espalhados pelo mundo. E aonde eles estavam tinha sinagogas. E provavelmente esse etíope, ele se converteu ao judaísmo. O texto diz que ele tinha um pergaminho, provavelmente, né, daí ele tinha esse pergaminho, e o intuito de conhecer esse Deus verdadeiro. E aí, mano, nessa fome de conhecer a Deus, o texto diz que ele viajou longe. Eu vou buscar esse Deus, eu quero encontrar esse Deus, eu vou a Jerusalém, não importa os custos, eu tenho dinheiro. Eu vou correr todos os riscos possíveis. Não importa se eu morrer no caminho, o que eu quero é encontrar este Deus. O texto diz que ele então viajou, pegou a sua charrete, correu todos os riscos possíveis, e ele foi para Jerusalém, o texto diz, para adorar a Deus. Porém, o texto diz que, mesmo ele vindo a Jerusalém, o texto está falando que ele estava voltando para casa, ele foi lá nas festas judaicas, foi lá no templo, mas lá no templo, lá nos rituais judaicos, ele não encontrou o que veio buscar. Ele queria Deus. Ele batia nas portas. Ele batia, tateando, buscando o Senhor.
Ele foi em Jerusalém, no templo, na religião morta, vazia, nos rituais judaicos. E a gente quer hoje botar a arca na igreja, né? Ter o menorá, né? Gente que bota as coisas e estão lá nos rituais judaicos, festas judaicas na igreja. Lá, 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 hey, lá, 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 oh, lá, lá, lá. Tudo ficou para trás, porque era uma religião morta, vazia. Esse homem sofre o terceiro desapontamento. Ele não encontrou o que veio procurar. O texto diz que ele estava voltando para casa, mas também diz que esse homem estava sentado numa estrada deserta, lendo o pergaminho. E o Espírito de Deus estava trabalhando no coração desse homem, porque ele estava lendo o profeta Isaías, o profeta messiânico, que fala sobre Jesus. E ele com certeza deve ter lido inúmeras vezes esse texto, e aquele texto ficou batendo. E ele morreu pelos nossos pecados, pelas suas transgressões fomos curados. E com certeza o Espírito de Deus martelava em sua cabeça: de quem esse profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? De quem esse profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Eu vou em Jerusalém ter as respostas. Ele veio no templo, ele veio nos rituais judaicos e não encontrou as respostas que ele procurou. Mas mesmo assim o Espírito de Deus estava trabalhando em sua vida, e essa pergunta martelava em seu coração: de quem ele está falando? O que esse profeta está falando? Dele mesmo ou de outro? Foi então que o Espírito de Deus, ele falou ao coração do seu servo Filipe. E aí entra o segundo ponto da mensagem. Nesta hora vemos a ação do Espírito Santo na vida dele e o papel da igreja nesse processo. O nosso papel. Neste momento, no versículo 26 e 27, Felipe, que era um homem, um diácono, cheio do Espírito Santo, homem de poder, sensível à voz de Deus, sensível ao Senhor, disponível: eis-me aqui, meu Deus, usa a minha vida. 26 e 27. O anjo do Senhor disse a Felipe, apareceu para ele e disse: Felipe, vá para o sul. Eita Deus, né? Olha que lindo, querido. Palavra do Senhor, quando Deus falar: vai meu filho. Ele é um homem disponível, disposto. Eis-me aqui. Vá para a estrada deserta que desce em Jerusalém e Gaza. E ele se levantou imediatamente e partiu. E no caminho encontrou o eunuco etíope. Quando Felipe chega e encontra o etíope, versículo 29 e 30 diz: o Espírito disse a ele: aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Tem muita gente assim. Eu vi vários na cadeira do meu salão. Muitos que estavam ali. O Espírito de Deus trabalhando. E o texto diz: aproxime-se e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: entendes o que lês? Você entende o que você está vendo? E a resposta do etíope: como posso entender? Versículo 31. Como eu posso entender se não há quem me ensine, se não há quem me explique, se não há quem fale a respeito de Jesus? E ele estava lendo essa passagem de Isaías, mas no versículo 32 a 33 fala: e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes?
pois a sua vida foi tirada da terra. E o versículo 35, então Felipe começando, e ele fala, de quem ele está falando? Dele mesmo ou de outro? E o texto vai dizer no versículo 35, então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Aleluia! Ele falou de Jesus. Aqui é um princípio que eu aprendi. Amados, não precisa técnicas, nem tanto conhecimento para falar de Jesus. Basta saber onde a pessoa está. O próprio Espírito de Deus está trabalhando na vida dela. Você só precisa fazer assim, dá um empurrãozinho, tá? Não precisa chegar assim, não, porque Deus criou o Éden. E lá, o homem caiu. E vai Abraão, aliança com Abraão, aliança com Isaac, daquelas alianças até chegar Jesus. Não, querido. Seja mais simples, sensível. Dá um clique. E a luz se acende. E o terceiro ponto dessa palavra é agora. A resposta final do salvo. Daquele que ouviu sobre Jesus. Versículo 36, parte B e 37. O eunuco recebendo a palavra disse, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode, se crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Vocês que vão se batizar, creem em Jesus? Esse é o critério. O que me impede de ser batizado? É lícito, você pode, se crer de todo o coração. Como diz o Pedro, Jesus a Pedro, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito, foi o meu Pai que está nos céus. Assim, versículo 38, deu ordem para parar a carruagem imediatamente. Meu Deus, imediatamente. E então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Eu fico pensando aqui, gente, que coisa maravilhosa, né? Eu sei que a igreja tem que dar o discipulado, o cuidado, mas esse cara foi arrebatado e foi embora para outro canto. Quando o homem encontra Jesus, Jesus cuida dele, meu filho. Jesus cuida dos seus. Quando alguém encontra Jesus, ele é dele. Não se preocupe. Teu filho é de Jesus, ele é de Jesus. Não se preocupe. Deus vai cuidar dele. Ah, mas ele vai desviar. Não existe desviados no reino de Deus. Quando você entra no reino, já era, morreu. O velho homem ficou para trás, agora é nova vida. Os olhos foram abertos para o Salvador, eu não tenho mais olhos para nada. E que maravilhoso. O eunuco não o viu mais, mas ele, cheio de alegria, fala comigo, cheio de alegria, contentamento, prazer, gozo, porque bateu agora na porta certa, ele segue o seu caminho, não com tesouro da terra, mas agora com maior tesouros que vem do céu, o próprio reino. Jesus ele vai levar para a sua nação. Cheio de alegria, cheio de autoridade, cheio de verdade, cheio de poder, porque ele estava enganado, 3 portas ele bateu e não teve resposta, agora ele tem a resposta, Jesus é a resposta, ele é a porta certa, essa porta ele bateu, mas ela se abriu, porque Jesus diz, aquele que bate, se abre, aquele que busca, encontra.
Ele bateu a porta certa. Ele finalmente encontrou o que buscava. E se você veio buscar Jesus, Ele é a resposta. Não é a Batista Central. Não é o movimento religioso. É Jesus que você busca. Ele é o que você procura. Agora, seu coração cheio de alegria. Eu conheci o Senhor. Alegria que vem de Deus. Alegria que o mundo não dá. A paz que vem dos céus. Aquelas que só tem quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Ó! Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Alegria, vai lá, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar lá atrás? Eu estou muito alegria. Aleluia. Meu Deus, que alegria. Jesus, glória. Tá doido? É muita alegria. Ai, meu Deus. O apelo para você é, se você está espiritualmente faminto, batendo em várias portas, desapontado com o mundo, aleluia, Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que bater e entrar, ceará comigo para sempre. Ele é a verdadeira alegria que você busca. Lucas 15, versículo 10. Jesus disse, eu digo, da mesma forma, alegria na presença dos anjos, por um pecador que se arrepende. Deus está alegre se você crê nele hoje. Os céus estão em festas. Se você crer em Jesus de todo o teu coração, a resposta final é a confissão pública da sua fé. Batismo. Ser um crente fervoroso, fiel e dedicado. Alguém que vive exclusivamente para Deus e para a sua obra. Um discípulo como Filipe, disposto, disponível, obediente, sensível à voz de Deus. E essa fica a aplicação para nós, igreja. Que sejamos como Filipe, cheios do Espírito Santo. Pessoas que andam com Deus, sensíveis à sua voz, disponível e disposto a obedecê-lo em qualquer momento e ir para qualquer lugar. Aproximar das pessoas, acompanhá-las, ouvir o que elas estão dizendo e anunciar as boas novas de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer. Quero orar. Antes de nós irmos para o batismo, fica a reflexão. A reflexão sobre Jesus. Ele é a resposta que você busca, a resposta que você tanto procura. É Jesus. Você que está em Cristo, alegre-se. Regozija-te nessa manhã, porque é um dia de festa, de alegria, de gozo, de celebração da igreja, porque hoje pessoas estão descendo as águas
Porque o Espírito de Deus os atraiu para Jesus. Aleluia. Jesus é a resposta que você procura. Entregue sua vida a Ele. Sirvam de todo o seu coração.